E como reconciliar estas prioridades que é a economia e saúde, vamos ter aqui, por videochamada, Francisco Veloso, reitor da Imperial College Business School of London, e também Henrique Barros, subejamente conhecido, principalmente no último ano para o grande público, já que é um especialista na área da saúde pública e epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, e é também professor da Faculdade de Medicina e presidente do Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão consultivo do Governo. Olá, viva, muito bom dia aos dois. Julgo que já é possível termos os nossos convidados Henrique Barros e Francisco Veloso aqui no Video Hall, onde eu estou, neste hotel, neste espaço que serve de estúdio de televisão, porque ao fim e ao cabo estamos numa emissão híbrida. Algumas pessoas estão aqui neste local com o devido distanciamento e outras pessoas estão em casa, e há vários convidados que nos entram exatamente dos locais onde estão, do seu ponto de trabalho ou até de casa. Muito bom dia aos dois e obrigada por estarem nesta conferência da PDC. E Francisco Veloso, vou começar por si. Esta pandemia trouxe algo que era impensável para muitos de nós, confinamentos, graves problemas económicos derivados de situações que realmente eram impensáveis, não sabíamos que isto poderia suceder. Agora, como é que, puxando o tema exatamente desta mesa, deste debate, como é que podemos conciliar aqui a economia e a saúde? Muito bom dia e muito obrigado pelo convite para estar aqui. Como referiu e muito bem, é de facto uma situação, digamos, muito particular e um desafio enorme para toda a gente, até precisamente para esta questão da ligação entre a economia e a saúde. De facto, um dos aspectos que a pandemia revelou neste binómio, nesta ligação, é de que há aqui gaps, digamos, há hiatos muito significativos. Ou seja, nós usamos estas ferramentas, que são ferramentas muito duras do ponto de vista económico, que são os confinamentos, e todos nós sentimos isso, certamente, aí em Portugal, como aqui no Reino Unido, esse aspecto foi sentido de uma forma muito, muito particular. Mas um dos aspectos que isso revelou foi precisamente que as ferramentas que nós temos para avaliar e para equilibrar estas duas dimensões, o controle da epidemia e a dimensão económica, estão muito pouco ligadas entre si. E, por exemplo, uma das áreas em que nós, neste momento, estamos aqui a trabalhar muito no Imperial é precisamente esses aspectos de uma maior ligação entre a dimensão económica e a dimensão epidemiológica. E quais têm sido as conclusões a que tenha chegado? Não, a questão é exatamente, tem a ver com... Portanto, há dois ou três aspectos que são importantes aqui. Um tem a ver com as próprias crises e a gestão das crises. Por exemplo, nós sabemos que quando há estes crescimentos enormes, nestes casos, isso tem um impacto enorme sobre os sistemas de saúde, e isso leva, por exemplo, a que seja bastante importante a priorização de determinado tipo de pacientes e determinado tipo de contextos de saúde face a outros, que foi uma coisa que não foi prevista desta vez. E, por exemplo, só para dar uma ideia, algum do trabalho que fizemos aqui no Imperial sugere que uma melhor priorização, digamos, de todas as outras coisas que não são, digamos, a epidemia, do ponto de vista da gestão hospitalar, pode ter benefícios do ponto de vista, digamos, de ganhos de vida da ordem dos 5% a 15%. Portanto, estamos a falar de impactos muito significativos. Essa é uma das áreas. A outra área tem exatamente a ver com decisões mais finas ao nível daquilo que fecha, daquilo que não fecha, e quando é que fecha e quando é que reabre, por forma a que nós possamos minimizar o impacto económico que existe nos países e nas regiões. E, de facto, isso não foi feito nesta epidemia porque nós não tínhamos esses instrumentos. E isso é uma das lições importantes para o futuro, e uma das áreas onde há muito trabalho a decorrer neste momento é precisamente uma melhor integração entre os modelos económicos e os modelos de gestão de epidemia que não tem existido. E Francisco Veloso, na sua opinião, faltou articulação também entre os vários Estados, não só da União Europeia, no seu caso está no Reino Unido, e tivemos o Brexit, portanto já não faz parte da União, mas o que nós assistimos logo desde março do ano passado foi cada país sua sentença. Exatamente. E isso é válido quer do ponto de vista da saúde pública, mas aí o meu colega certamente está muito melhor colocado
para comentar essa dimensão. Mas a também questão do é a ponto nível de impactos económicos em cada país, porque vivemos numa economia global em que os vários países dependem uns dos outros e, estando uns fechados, havia muitos receios que, por exemplo, houvesse lacunas e deficiências, por exemplo, no retail. Exatamente. Portanto, mas o ponto tem a ver com... Por isso é que eu fiz aquele comentário anterior, porque a ausência do entendimento bom da interação entre a epidemiologia e a parte económica fez com que as pessoas fizessem um conjunto de decisões que são informadas mais pelo contexto e pela avaliação específica do que propriamente terem, digamos, uma estrutura de intervenção e um determinado, digamos, de benchmarks de intervenção que permitissem haver uma resposta mais uniforme. Portanto, a partir daí acabou por ser, digamos, a informação local que existia, como era interpretada, que deu origem a um conjunto de decisões. Claro que também, e esse é um aspecto importante, houve graus de severidade diferente da epidemia em cada um dos países e das regiões e, portanto, é natural que a extensão, digamos, das intervenções fosse diferente. Mas o meu ponto é exatamente esse, é que, mesmo para graus relativamente próximos, houve diferenças muito significativas. Isso é uma das formas de revelar como existe aqui um hiato grande entre esta ligação entre a dimensão económica e a dimensão de saúde pública. Henrique Barros, a sua opinião também sobre esta matéria, nomeadamente o facto da ciência ter assumido aqui um papel quase que principal em todo o mundo. A imprevisibilidade era muito e ainda é. Já não estamos a falar propriamente de incertezas e dúvidas, mas há uma imprevisibilidade muito grande em relação ao futuro. Neste momento, nós temos, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde a chamar a atenção para as novas variantes, para a perigosidade delas, nomeadamente da indiana. Neste exato momento, podemos dizer que na Europa a situação está mais ou menos controlada ou ainda há que ter muitas cautelas e muitas dúvidas, porque realmente não sabemos o que ainda vem lá? Bom dia, muito obrigado. É um gosto estar aqui convosco. Controlada não está e a massa de vírus circulante no nosso espaço europeu ainda é imensa. Deixe-me fazer um paralelismo que eu penso pode ser interessante para o nosso tópico. E o paralelismo é sempre com a gripe. Mas é interessante verificarmos estes aspectos. Há um século atrás, em 1918, vínhamos de uma revolução científica brutal. Tinham finalmente sido descobertos micro-organismos, as bactérias, que eram responsáveis por uma série de doenças terrivelmente graves da população mundial. Neste momento vimos e vivemos uma revolução científica de outra natureza. O digital está no pano de fundo, a capacidade tecnológica de analisar dados, a bioinformática, os mecanismos da genética e são excepcionalmente evoluídos. Mas na altura, logo há um século, se procurou identificar o agente como nós fizemos agora. Erraram, porque identificaram a bactéria que sobrepunha a infecção pelo vírus da gripe. Mas procuraram também uma vacina, como nós fizemos agora. Não a conseguiram fazer eficazmente, mas desenvolveram-na. Os nossos movimentos são muito parecidos e, curiosamente, a resposta também foi muito parecida. Foi o isolamento, foram as máscaras, não havia na altura o papel tão importante da compreensão dos aspectos da higiene, da lavagem das mãos, por exemplo, embora isso também já fosse conhecido. E também no pano de fundo, se quisermos, vivíamos dois aspectos, dimensões diferentes, mas interessantes. O mundo há um século saía ou estava a começar a sair de uma primeira enorme do primeiro enorme conflito mundial. Atualmente, além dos conflitos que existem, saímos no nosso espaço geográfico do enorme conflito financeiro e é muito interessante verificarmos que se fomos ou não fomos capazes de identificar, de propor mudanças verdadeiramente em relação àquilo que fizemos, ou se apenas estamos a mudar a intensidade, a natureza, a qualidade da resposta, mas não com uma resposta diferente. E eu diria que não estamos, e por isso há uma parte do falhanço vem daí, e sobretudo porque se é verdade,
que, como aliás já foi aqui dito, que a ciência assumiu uma dimensão global, quer no sentido das várias ciências, quer no sentido da sua distribuição geográfica. Aquilo que mais nos importava para responder a esta crise estava desvalorizado politicamente e até do ponto de vista do investimento científico, que era todo aquele mundo a que nós podemos chamar o mundo da ciência das populações, o mundo da saúde pública. E reparem, se nós ouvimos muito no nosso espaço da União Europeia uma frase muito interessante sobre a saúde, que era dizer, bom, nós temos que mudar, temos que pensar as coisas de uma forma diferente, porque as pessoas, a frase era people can shop around, ou seja, eu estou doente, posso tentar ir tratar-me ao outro lado. Bom, quando há um problema como este, um problema de saúde pública, de natureza pandémica, eu não tenho outro lado onde me tratar, porque eu não tenho um país B ou um planeta B para encontrar. E, portanto, isto traz-nos enormes ensinamentos e penso que nos faz refletir, às vezes precisamos talvez de uma dimensão de humildade maior para, de facto, podermos avançar verdadeiramente e encontrar essas soluções. Por exemplo, a ligação entre a epidemiologia e a economia, como também foi aqui sublinhado, e percebermos que sempre assumimos que a saúde e o crescimento económico tinham relações muito estreitas, corriam juntos, agora temos é que saber como é que podemos fazer isso perante uma situação em que os mecanismos que nós tivemos de resposta, os confinamentos, por exemplo, são tão disruptores da nossa capacidade de produzir riqueza. E Francisco Veloso, aqui a questão de economia e saúde, que tomaram realmente esta dimensão, estão praticamente de mãos dadas, quando antes a saúde, nomeadamente a ciência, não poderemos dizer que era esquecida, mas tinha aqui um papel um pouco diferente e agora realmente as coisas alteraram-se. Eu pergunto-lhe se o investimento feito até ao momento é capaz de alavancar e trazer aqui algumas alterações conjunturais. Bem, eu acho que a minha resposta provavelmente será negativa, mas vamos só enquadrar essa questão com 2 ou 3 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro tem a ver com aquilo que acaba por referir, tem a ver com a magnitude do choque. Portanto, o que é que nós sabemos hoje em dia? Por exemplo, só para dar uma ideia, quer dizer, o ano passado a área, digamos, do euro contraiu à volta de 6,6%, Portugal contraiu quase 8%. E, portanto, o choque foi um choque muito significativo. Agora, precisamente foi um choque, digamos, que resulta do vírus e que, agora com as vacinas as coisas começam a estar mais sob controle, há uma expectativa de retoma bastante rápida em algumas dimensões. Só para dar uma ideia, portanto, este ano a expectativa é de que a União Europeia vai crescer à volta de 4,5%, Portugal vai crescer já, eu não sei quais são os números mais recentes que o governador acabou de dar, mas, digamos, vai crescer certamente entre 1% e 2% já este ano, mas, mesmo assim, mesmo para 2024, a expectativa do FMI é de que, digamos, o nível económico vai estar, em 2024, ainda vai estar abaixo, digamos, da crise. Portanto, para ter uma ideia, de facto, da magnitude muito significativa que este vírus está a ter a nível mundial. Agora, a questão que me refere relativamente ao futuro e ao investimento tem a ver com um aspecto que eu acho que tem sido pouco, digamos, se calhar, pouco aprofundado e está ligado ao ponto que o Henrique acabou de fazer relativamente à parte das populações, é que a pandemia teve e está a ter um impacto muito assimétrico dentro das populações. Ou seja, nós temos que ver que a pressão que exerceu sobre o Sistema Nacional de Saúde em Portugal, como aqui no Reino Unido, afetou sobretudo os mais vulneráveis, aqueles que não têm as outras alternativas, ou seja, não havia alternativa ao confinamento, mas, por exemplo, aqueles que tinham um problema de saúde e que não conseguiam resposta no Sistema Nacional de Saúde, poderiam recorrer a um sistema, digamos, privado para resolver esse problema. Mas as populações mais vulneráveis, aqueles com menos rendimentos, com menos saúde, com menos educação, não conseguiam aceder a cuidados de saúde
pela pressão que existia sobre o Sistema Nacional de Saúde. Quando juntamos a isso o próprio fecho da economia, essas pessoas e esses grupos mais frágeis são aqueles que foram mais afetados. Só para dar uma ideia, por exemplo, aqui no Reino Unido, quando o lockdown significou que a população com rendimentos abaixo dos 20 mil euros teve perdas de emprego da ordem dos quase dos 40%, enquanto que a população que ganha mais de 80 mil euros teve uma perda de emprego da ordem dos 5%. E, portanto, o impacto é brutalmente assimétrico. E em Portugal é a mesma coisa. O impacto nas quedas de emprego, um trabalho recente feito por vários economistas portugueses, mostra que os jovens com menos de 25 anos tiveram quebras 20 a 25% acima daqueles que têm mais de 55 anos. Portanto, o impacto que há nas populações mais frágeis é muito significativo. E eu acho que quando nós estamos a pensar agora na recuperação, nós não estamos a refletir o suficiente sobre a necessidade que deveria existir, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista económico, de atender a este impacto muito desproporcionado que existe nas populações mais frágeis. E, portanto, devia haver um programa muito significativo de recuperação, digamos, de cuidados de saúde para estas populações, como deveria haver um programa económico que tivesse um ênfase muito grande neste segmento da população que foi particularmente afetado pela pandemia. Eu gostava que isso tivesse muito mais visibilidade na reflexão sobre a nossa recuperação, porque a nossa recuperação, tal como o impacto negativo, é extraordinariamente assimétrico. E Henrique Pagos, pegando exatamente nesta questão levantada pelo Francisco Veloso, pergunto-lhe até que ponto é que cá o sistema foi um pouco diferente, portanto não se procurava tanto os privados como noutros países. No entanto, o que é certo é que muitas situações de outras patologias foram ficando para trás e isso obviamente que tem diversos impactos. E pergunto-lhe como é que está a situação e como é que poderá evoluir. O primeiro ponto é muito importante, que é esta desigualdade no acesso e desigualdade na capacidade de navegar o sistema. E em Portugal foi muito claro que o risco de infecção foi, por exemplo, muito maior nas pessoas que não tinham nacionalidade portuguesa, que era um indicador indireto que nós tínhamos do efeito da infecção, por exemplo, em migrantes. O aspecto do que pode ter ficado para trás e que nós vamos ter que enfrentar num futuro próximo em relação a doenças, tem três dimensões muito interessantes e distintas. A primeira tem a ver com as pessoas, ou seja, nós não fomos capazes, enquanto profissionais de saúde, de explicar às pessoas que elas não corriam riscos, que as coisas estavam suficientemente organizadas para elas poderem aceder aos cuidados de saúde, aqueles cuidados de saúde que continuavam a necessitar e aqueles problemas que continuavam a ocorrer independentemente da pandemia. Mas na fase aguda era impossível, praticamente, não era, Henrique Barros? Quando nós víamos filas enormes de ambulâncias à porta dos hospitais e nem os doentes Covid tinham propriamente as portas completamente abertas, tinham que passar por uma enorme triagem e com os serviços a dizerem para estarem atentos, mas em casa, portanto, só em último recurso irem aos hospitais. Portanto, isso significa que não haveria propriamente espaço para os outros doentes, até porque o espaço foi sendo roubado, entre aspas, às outras patologias, para conseguir acolher os Covid. É o segundo ponto exatamente em que eu ia tocar, é que nós falhamos na organização. Nós tínhamos a obrigação de estar mais bem preparados e o exemplo que deu é, aliás, um exemplo muito eloquente, porque resolveu-se em 1 ou 2 dias a partir do momento em que houve uma resposta da organização. Ou seja, também aqui a prontidão, a preparação para estas circunstâncias devia ter sido mais bem feita, devíamos estar mais preparados e espero que estejamos a preparar-nos para estar mais bem preparados num futuro próximo, porque estes acontecimentos não vão deixar de ocorrer. Mas há um terceiro ponto que também tem a ver com a organização e tem a ver, digamos, com uma certa incapacidade de ter respondido de uma forma mais, no fundo, também mais organizada. É que alguns números indicam-nos que houve muita capacidade instalada dos serviços de saúde que não foi utilizada.
ou seja, nós respondemos demasiado emocionalmente. E se é verdade que no primeiro momento, nos primeiros 15 dias, 3 semanas, primeiro mês da pandemia, em que ainda não se conhecia bem o que poderia ser a sua dinâmica, embora já tínhamos a obrigação, porque nós tínhamos 2 meses, digamos assim, para observar o que estava a passar, de estar mais bem preparados. Depois, evidentemente que nós seguramente podíamos ter feito melhor. E repara, é muito interessante este tema da relação à economia, porque traz-me um ponto que se insere com a sua primeira e com esta segunda pergunta, que é o seguinte: temos ou não temos uma estratégia de resposta? A resposta foi desde a contenção, aquilo que foi o início, até uma coisa que poderia ser tentar a eliminação do vírus. E isto tem impactos diferentes na organização social, nomeadamente na organização da economia. Mas e nós precisamos de fazer essa escolha. Mas há um aspecto que é muito importante, e quando falou, e tão bem sublinhou, a questão das variantes, da circulação das variantes, do mundo em que nós nos habituamos a viver, que era um mundo de grande mobilidade, isto coloca-nos a seguinte questão: como é que vamos organizar a mobilidade das pessoas? Somos ou não somos capazes de ter respostas inteligentes, criativas, a não cair no fecho de fronteiras que sabemos que não funciona? Em Wuhan, no início da pandemia, entre a noite em que foi informado o confinamento e a manhã do dia em que ele começou a funcionar, houve mais de 600 mil pessoas que saíram e que se moveram, e portanto os fechos burocráticos se calhar não funcionam, mas precisamos ter uma política para a mobilidade das pessoas. O certificado, desculpem interromper, o certificado verde digital que agiliza exatamente a mobilidade dessas pessoas pode ser aqui fundamental, ou vai deixar muita gente de fora? E aí teremos, obviamente, o impacto económico. Estamos a chegar ao verão, muita gente quer viajar, quer desanuviar ao fim e ao cabo deste ano de sucessivos confinamentos um pouco por todo o mundo. Portanto, até que ponto é que este certificado pode ou não aqui fazer a diferença? O certificado vai fazer a diferença. Repara, é muito interessante que é uma coisa muito antiga. Foi na Itália do Norte do século XV que foram inventados os primeiros boletins de saúde individual, os passaportes sanitários. E nós estamos a fazer a mesma coisa 6 séculos depois. É interessante pensar isso também. Mas eles vão ser de novo muito desiguais. Agora ao contrário, digamos assim. Vão facilitar que as pessoas mais velhas possam circular e vão acantonar aqueles que mais circulam habitualmente, que são as pessoas abaixo dos 40 anos de idade, porque não estão vacinadas, ou vão ter que estar a realizar testes sobre testes, e isso vai ser seguramente muito complexo. Mas a escolha, a decisão sobre uma política de fronteiras vai ser essencial, porque manifestamente o vírus já não é epidémico, não nos visitou e foi-se embora, vai tornar-se endémico, vai ficar a viver connosco e, portanto, vão ocorrer muito provavelmente novos picos, recrudescências, por exemplo, no período do inverno, e nós precisamos de não voltar a repetir os mesmos riscos. E Francisco Veloso, precisamos de não voltar a correr os mesmos riscos, ou seja, tem que haver uma estratégia delineada para combater essas eventualidades. E eu pergunto-lhe, face à experiência que os Estados, entretanto, vão acumulando, nomeadamente o Reino Unido, que foi muito rigoroso em algumas medidas que foram tomadas, e outros países também, mas no caso específico do Reino Unido, nota que, não obstante a campanha de vacinação que está a ser feita, que já engloba muita da população, está-se a abrir demasiado depressa, inclusive para as pessoas poderem viajar, por força de estarem também vacinadas, ou esta realmente é a altura ideal para conseguir inverter aqui as coisas? É assim, e aquilo que tem sido feito em Inglaterra tem sido um aspecto bastante importante, e o Imperial tem estado bastante ligado a esse processo. Tem havido uma consulta bastante alargada com uma série de modelos epidemiológicos feitos por vários, institutos de apoio ao governo para ajudar o governo a decidir. E eu estive a ver alguns destes relatórios e parece-me que as decisões que estão a ser feitas agora são decisões relativamente equilibradas. Claro que têm sempre um certo risco, mas dado o nível de vacinação aqui no Reino Unido, em que neste momento já está quase a chegar a 60% a primeira dose de alguma das vacinas, já se considerou que esse aspecto, digamos, merecia uma maior abertura. O ponto relacionado com isto, que eu acho que vale a pena só refletirmos, tem a ver com
toda a inovação que esta pandemia trouxe. De facto, houve uma revolução na forma como nós fazemos saúde, na forma como nós fazemos algumas das atividades económicas, mais remoto, mais digital. Basta ver logo o tempo muito diminuto que foi usado para aprovar uma série de vacinas, que é completamente, diferente daquilo que aconteceu no passado. Mas o aspecto que eu queria referir tem a ver com exatamente como é que nós olhamos para a frente. Há um conjunto de lições muito importantes à volta de como nós, por exemplo, fazemos consultas e diagnóstico remoto, para falar na questão da saúde, e como aprovamos uma série de soluções de suporte às populações do ponto de vista de medicação, de envolvimento da comunidade na resolução de problemas, que seria muito importante nós trazermos para a frente, agora de uma forma mais estruturada, de uma forma mais planeada, mas que pode fazer uma diferença muito significativa. Todo o sistema de cuidados de saúde e a atividade económica à volta da saúde vai evoluir de uma forma bastante importante no futuro. E pode aumentar a produtividade, ou seja, entramos também na área do teletrabalho, que muitas dúvidas suscitou. Há uns que consideram que há pessoas que ficam em casa e pouco ou nada fazem, e outros consideram exatamente o oposto, que nem sequer vida própria quase que têm, porque estão 24 horas sobre 24 horas à mercê da entidade patronal. Mas poder-se-á evoluir, não vamos continuar a ter aquele emprego rigoroso das 9 às 6 da tarde no local de trabalho. Aumenta-se a produtividade assim, no caso da saúde, podemos exatamente acelerar muito do que ficou em atraso, tendo impacto na economia, obviamente. Exatamente, esse aspecto é absolutamente crítico. Portanto, nós, para recuperar alguma das coisas que foram perdidas durante esse tempo, temos que fazer no futuro de forma diferente. Certamente na saúde isso envolve uma intervenção mais distribuída, mais digital, mais inovadora nesse sentido. Mas, como disse, esse aspecto não se limita à dimensão da saúde. Há um aspecto bastante mais alargado sobre o trabalho a partir de casa, que vai fazer parte do nosso futuro. No entanto, um trabalho recente feito por um dos economistas aqui da Business School do Imperial perguntou às pessoas e às empresas a nível do Reino Unido o que é que elas estavam a pensar fazer e qual é que tem sido o impacto da produtividade. E, em geral, fora as áreas da ICT, de tecnologias de informação, a maior parte das empresas refere alguma perca de produtividade, na ordem dos 15%. E, portanto, a ida para casa não tem sido, do ponto de vista agregado, algo que, pelo menos numa primeira fase, com constrangimentos, tenha levado a um aumento de produtividade na generalidade dos setores. Lá disse, há alguns em que há uma exceção. Portanto, isso significa que, no futuro, a expectativa é de que a maior parte das empresas vai trazer uma parte substantiva dos seus trabalhadores para o local de trabalho. Agora, parece-me que aquilo que está a evoluir do ponto de vista de percepção é a ideia de que as pessoas vão trabalhar 3 a 4 dias no seu local de trabalho e em muitas áreas onde isso seja possível vão fazer 1 a 2 dias em casa. Em alguns dos setores, e isso acaba por ser praticamente metade da economia, isso não vai ser possível. E, portanto, apesar de haver bastante discussão à volta do trabalho a partir de casa, é preciso perceber que isso apenas é possível numa parte, relativamente limitada do contexto económico dos países e das regiões. E Henrique Barros, trazendo à colação a sua especialidade de especialista em saúde pública e fazendo aqui a transposição também para a área das empresas, eu pergunto-lhe, não obstante o facto de muita da população estar a ser vacinada, se as empresas devem continuar a cautelar, nomeadamente testes e toda a despesa que, entretanto, têm vindo a ter, exatamente com esta pandemia. Ainda é cedo para largar esta situação, porque estamos a falar de muito dinheiro que está a ser investido por parte das empresas que, como sabemos, grande parte delas está a sofrer fortemente com estes confinamentos. É verdade. Eu penso que temos que ser cada vez mais racionais na forma de responder e, sobretudo, cada vez mais acreditarmos na importância do conhecimento e das medidas que são tomadas com base na prova,
nas boas práticas. Por exemplo, a questão que coloca, e muito bem, dos testes, nós precisamos ser flexíveis, porque quando vivemos momentos de grande explosão da infecção, de grande transmissão, os testes são extraordinariamente relevantes para muito rapidamente tirar pessoas das cadeias de transmissão, protegê-las, tudo isso. Mas quando a infecção começa a desaparecer, quando o número de casos é muito pequeno, como nós vivemos hoje em dia, a imensa maioria, a esmagadora maioria dos testes positivos são falsos positivos. A relação entre o custo, o investimento e a eficiência e a efetividade daquilo que estamos a fazer é baixíssimo. Ou seja, Henrique Barros, desculpa interrompê-lo, algumas empresas continuam a fazer testes aos seus trabalhadores numa periodicidade mais ou menos semanal, PCRs e testes rápidos. Face à atual situação pandémica que se vive em Portugal, na sua opinião, essas empresas devem deixar de fazer os testes a nível semanal e passar a ser quinzenal, testes rápidos, PCR, porque, como nós sabemos, nesta conferência da APDC, há vários empresários também a ouvir-nos. Sim, eu diria que na imensa maioria dos casos podiam parar de fazer testes. O que era muito importante é que houvesse um esforço muito grande das pessoas perceberem que não podem trabalhar com sintomas e as empresas terem essa preocupação e garantir aos seus trabalhadores, aos seus colaboradores, a segurança de que isso não os prejudica na sua remuneração, no trabalho, na sua relação com a empresa. Isso é seguramente muito mais eficaz do que fazermos testes sobre testes, que é um custo brutal e, como digo, vai aumentar imenso. Neste momento tem uma enorme quantidade de falsos positivos. Olha, a experiência inglesa em Liverpool, por exemplo, mostrou bem e está a levantar muitas dúvidas sobre a relevância dos testes em massa em circunstâncias de baixa frequência da infecção. Agora, o cuidado com as medidas de proteção, a disponibilização dessas medidas, das situações pragmáticas, evidentemente, adaptadas a cada função e, sobretudo, um cuidado muito grande com os sintomas, seriam, nesta fase, bem mais relevantes do que testes que, repara, a prevenção tem os mesmos princípios hipocráticos da medicina em geral. Primeiro, não fazer mal. E há momentos em que o excesso de prevenção é ele próprio indutor de desvantagens. E, na sua opinião, em Portugal está-se a exagerar ou não? Henrique Barros. Repara, o número de testes está a diminuir muito. Portanto, se está a diminuir muito é porque há esta percepção, há esta, se quisermos, esta comunicação não verbal, este entendimento de que não são precisos tantos testes e que os testes também não são uma panaceia. A resposta tem que ser muito integrada e, sobretudo, é muito baseada na literacia. E deixe-me lembrar aqui uma coisa que o Ministro Manuel Leitor falou e que é muito importante, nomeadamente nesta conferência. Nós temos que voltar à aplicação. A app, a Stay Covid, ela tem que ter um papel, ela pode ter um papel e os profissionais de saúde têm que perceber, não podem ser eles próprios, digamos assim, indutores de dificuldades em relação a um instrumento extraordinário e o tipo de críticas em relação a eventuais fragilidades. Bom, a mim apetece-me responder como se respondia há uns anos, quando apareceram os primeiros telemóveis, as pessoas andavam com uma caixa na mão, muita gente se ria, mas o facto de eles serem usados fez com que hoje em dia sejam quase um apêndice técnico com que nós vamos de um lado para o outro. E foi fundamental em alguns países, mas em Portugal realmente não teve grandes frutos. Francisco Veloso, com os vários planos de desconfinamento que têm sido observados em vários países, nomeadamente o Reino Unido, também temos assistido a grandes ajuntamentos. Ainda ontem aqui em Lisboa, com a vitória do Sporting, que finalmente foi campeão, 19 anos depois, assistimos a ajuntamentos. No Reino Unido também acontece. Nomeadamente, a partir do momento em que as pessoas puderam ir aos bares, realmente houve ali uma grande alavanca a nível económico nos pubs. Isso, sem sombra de dúvida. Agora,
Que estratégias podem ser utilizadas, na sua opinião, para minimizar os riscos, sem esquecer a tal vertente económica? Vamos olhar para o futuro, estamos na reta final. Quer dizer, o principal instrumento que nós temos, não há dúvida, é a vacina. Esse é, de facto, o principal instrumento e aquele que vale a pena tentar, dentro da velocidade a que for possível, digamos, distribuir nas populações. E é muito importante a sensibilização das pessoas para a importância da vacina, porque, infelizmente, em todos os países, isso é válido aqui no Reino Unido como é válido aí em Portugal, há uma parte da população que é relativamente cética face à questão da vacina. E é muito importante passar a mensagem de que a vacina é o principal instrumento, não só do ponto de vista de saúde, mas também do ponto de vista económico, porque quebra as cadeias de transmissão e, quebrando as cadeias de transmissão, permite as atividades decorrerem na sua normalidade e mesmo que haja alguém infectado, lá está, se à sua volta tiver um conjunto de pessoas que estão imunizadas, essa passagem não é feita para o resto da cadeia e, portanto, para ali e esse aspecto é absolutamente crítico. Daí a aposta que foi feita aqui no Reino Unido na questão da vacinação. O outro aspecto que foi já referido tem a ver com, digamos, a utilização de outros instrumentos de diagnóstico para saber onde é que nós podemos estar e, em particular, digamos, dentro das pessoas que estão em contacto. Portanto, o equilíbrio, como disse o Henrique imediatamente antes, depende do contexto e depende da organização. Cada organização tem que fazer essa sua avaliação, mas esse é um aspecto que é um certo equilíbrio que tem que ser feito. Portanto, por exemplo, nós aqui no Imperial College estamos a receber os alunos de volta a partir da próxima semana e eles terão que fazer, à partida, um teste PCR semanal para identificar, lá está, situações assintomáticas, que foi aquilo que foi identificado como sendo, digamos, a solução que podemos encontrar. Agora, no contexto, digamos, mais alargado da sociedade, a partir do momento em que a pandemia está mais controlada, como referiu o Henrique, nós temos que começar a abrir, porque, de facto, o impacto económico de não abrir é extraordinariamente significativo e, como já também referimos, é extraordinariamente desigual também. E por isso, é muito importante que essa abertura seja feita o mais rapidamente que seja possível. Portanto, e esse tem que ser o caminho em todas as regiões que assim o possam fazer, e nesse momento isso é certamente o caso do Reino Unido e também é o caso de Portugal, não é certamente o caso de outras regiões do mundo, como temos vindo a assistir, por exemplo, ao caso da Índia, que é extraordinariamente preocupante. Portanto, há realidades diferentes a nível internacional e nós temos que reconhecer e compreender essa situação, mas nos contextos onde a doença já está mais controlada, é de facto crítico promover a abertura da economia. Henrique Barros, abrir, mas com cautelas, e eu pergunto-lhe, aquilo a que assistimos na última madrugada em Portugal, com aqueles ajuntamentos todos a celebrar um título, há muito desejado pelos adeptos do Sporting, pode vir a ter consequências, e pergunto-lhe se devia ter sido delineada uma ação exatamente para tentar evitar ajuntamentos daquela dimensão. Há algum risco. Felizmente, neste momento, a circulação do vírus em Portugal é muito baixa e, portanto, não haverá um impacto muito marcado. Mas lá está, nestas circunstâncias é que pode fazer sentido os testes para eventos de massas, em que provavelmente houve pessoas que se moveram de diferentes locais, e convém estar muito atento, as pessoas que estiveram em conjunto, convém estar muito atento de novo aos sintomas e eventualmente à realização de testes a algumas destas pessoas, porque é possível, estas são as circunstâncias onde uma infecção respiratória encontra terreno fértil para se transmitir. Portanto, isto devia ser evitado naturalmente, mas aí é responsabilidade individual e a sociedade é feita das pessoas e foi a escolha delas. Agora, Portugal tem uma vantagem, e na sequência do que dizia o Francisco, que é muito importante, é que a relutância vacinal é muitíssimo baixa. Os portugueses genericamente querem vacinar-se, portanto nós vamos conseguir fazer isso. As cautelas e a precaução, quer do ponto de vista dos serviços
da saúde pública, com a identificação de casos, a testagem com finalidade de saber como é que está a evoluir a infecção, não para cada pessoa em particular, e uma atenção grande ao resto do mundo, porque repara, a imensa maioria do mundo, e o que está a passar na Índia vai o expressa, não teve acesso a vacinas. E, portanto, há uma massa imensa da humanidade que continua suscetível ao vírus. E nós temos que saber, mesmo sabendo que temos armas tecnológicas, nomeadamente para modificar as vacinas rapidamente, e mesmo sabendo que as mutações são frequentes, mas não têm levantado problemas às vacinas que nós temos, como há uma massa tão grande da humanidade que permanece suscetível, é possível que a gente encontre vírus a que a nossa resposta vacinal não seja capaz de ser eficaz. Sim. E, portanto, devem-se manter, sobretudo, preocupações de sinalização e um cuidado muito grande com a dinâmica da infecção na população, e cada um de nós manter aquelas regras que já percebemos que têm vantagens do ponto de vista da nossa prevenção. E Henrique Barros, eu pergunto-lhe só para terminar, e peço-lhe uma resposta sucinta, se já é tempo de começar a abrir a vertente económica, nomeadamente nos grandes eventos de massas. Futebol, por exemplo. Aí é que se coloca o problema dos testes, e que o problema do futebol foi sempre... olha, na Inglaterra, lembro-me de um ministro que dizia que estava mais preocupado com as pessoas todas juntas no pub a verem um jogo de futebol do que as que estavam no estádio. Porque, de facto, limitando os números nos estádios, é possível não haver aproximação física e, portanto, diminuir muito a transmissão. Agora, se as pessoas depois, no fim de tudo isto, se abraçam, se estão juntas, se gritam, claro que criam-se as condições para a transmissão. O que pode acontecer é que em alguns desses eventos se faça o que está a ser feito em alguns países, as pessoas têm que ter um teste negativo, feito na altura ou pouco antes, os testes de antigênio são muito bons para essa finalidade, e essas é que serão admitidas. Vamos ver se socialmente para já aceitamos isso. Henrique Barros, Francisco Veloso, foi um gosto tê-los connosco neste congresso da APDC. Muito obrigada e bom dia. E prosseguimos os trabalhos neste congresso, é o 30º congresso da APDC. Falamos de pandemia aqui, mas há muito para além da pandemia, João Adelino Faria. Exatamente, Cristina. Vamos olhar para o futuro depois da pandemia. No fundo é isso que estamos a olhar aqui para o futuro. Já agora, antes de prosseguir, devo recordar a quem nos vê lá em casa ou aqui presencialmente que há uma aplicação desta conferência da APDC. Devem usá-la para participar, podem levantar questões, podem interagir connosco e também em futuras conversas podem mesmo colocar questões. Há também stands na aplicação que podem visitar virtualmente. Vamos então avançar. Muitos de nós questionam nesta altura como é que vamos ser como sociedade, como governo, como pessoas depois da pandemia. É difícil prever o futuro, aliás, nunca imaginávamos que poderíamos estar como estamos hoje. E é isso que vamos fazer a seguir. Vamos olhar para o futuro há quem lhe chame futurista humanista, pela sua formação, pelaquilo que leu, pelaquilo que escreveu. É considerado uma das pessoas mais influentes na Europa nesta altura. Escreveu, alguns já poderão ter lido esse livro, Tecnologia versus Humanidade. É interessante ver esta visão. É alemão, tem 60 anos, estudou teologia, estudou filosofia, mas, curiosamente, mudança na vida dele acontece quando estudou música em Boston. Diz ele que tocou guitarra em bares, gravou discos e descobriu a internet em 1995. A partir daí, cria a License Music, antecessora da Spotify, e a partir daí é também ele que escreve aquilo que é considerado quase uma bíblia da música digital e a criação de um negócio. Por isso mesmo, vamos ver o que é que ele antevê para o futuro em termos de tecnologia e também pós-pandemia. É um privilégio ter nesta conferência Gerd Leonhard.